Pergunta 55, nosso catecismo maior de Westminster. Farei a leitura da pergunta e os irmãos leiam a resposta em uníssono. Como Cristo faz a sua intercessão? Resposta. Irmãos, nós vimos na última quarta-feira acerca do assentar-se, da exaltação de Cristo quanto assentar-se à destra de Deus, e nós ainda estamos falando sobre isso, porque a intercessão aqui mencionada pelo Catecismo, nessa pergunta 55, ela se refere a algo que acontece exatamente agora, desde essa ascensão de Cristo e dessa entronização dele à destra do Pai. Então, a intercessão aqui que estamos tratando, ela se refere a esse momento em que ele foi, desde esse momento que ele foi assunto aos céus e assentou-se à destra de seu Pai. Também já pontuei na última quarta-feira que essa intercessão, ela faz parte de um ofício específico de Cristo. Você lembra? Ele tem pelo menos 3 ofícios, de profeta, de sacerdote e de rei. Nós vimos na última quarta, de forma básica, é claro, até porque o pastor já deu esse assunto aqui acerca dos ofícios de Cristo, então não iria me aprofundar e nem pretendo fazer isso hoje, com relação a esse ponto, os ofícios, mas destacar que, e aí voltando, que vimos o profético e o real. Até eu salientei que essa entronização de Cristo, ela tem muito a ver, ela está muito relacionada ao seu ofício real, que desde esse acontecimento, ele reina como Deus homem, como mediador do pacto da graça. Então, eu dei essa ênfase especial acerca do ofício real de Cristo. Também salientei o profético e deixei para hoje falarmos um pouco melhor sobre o ofício sacerdotal. Por quê? Porque essa intercessão mencionada no Catecismo, ela está diretamente relacionada, ligada ao seu ofício sacerdotal. Em outras palavras, Cristo intercede por nós, o seu povo, diante do Pai, na condição de um sacerdote, ou melhor, de um sumo sacerdote. Vá lá para Hebreus, capítulo 7. Hebreus, capítulo 7. Hebreus, capítulo 7. A partir do versículo 23, diz assim: ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Aqui o contraste entre Cristo e os sacerdotes são meramente humanos. No entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Esse é só um texto que fala sobre isso, um dos muitos textos que falam sobre essa doutrina preciosíssima, meus irmãos. Na verdade, a carta aos Hebreus, a Epístola aos Hebreus como um todo, ela está recheada dessa verdade. Do começo ao fim, você vai logo perceber a superioridade de Cristo sobre os anjos, sobre o próprio Moisés, a própria aliança mosaica, sobre Arão e sobre todo o sacerdócio da antiga aliança. Essa é uma tônica bastante presente em Hebreus. Isso acontece especialmente do capítulo 1 até o capítulo 10. Vai ser lá na metade, para o fim do capítulo 10, que o autor aos Hebreus ele vai ser
mais aplicativo. Sim, tem aplicações antes disso, mas é como se ele tivesse interessado principalmente esses 10 primeiros capítulos em tratar dessa doutrina, outras também, sim, mas essa está tendo um foco especial nesses capítulos iniciais sobre o sacerdócio de Cristo. E esse sacerdócio, que é tão enfatizado em Hebreus, ele tem, dentre outros aspectos, a obra da intercessão. Da intercessão. Você sabe, no Antigo Testamento, uma das tarefas, um dos papéis do sacerdote era interceder pelo povo. E isso não apenas quando ele ia prestar o sacrifício, oferecer o sacrifício a Deus, e aqui eu estou na mente especialmente a figura do sumo sacerdote, que oferecia uma vez por ano por toda a nação de Israel. Mas essa intercessão ela deveria acontecer de maneira contínua. O sacerdote ele deveria se preocupar com o povo e frequentemente estar orando pelo povo. Sim, essa é uma das atribuições do sacerdócio. Se você observar o Novo Testamento, nós sabemos que o pastorado, o ministério pastoral, ele não continua o sacerdócio no seu sentido, em todos os seus termos, em todos os seus papéis, claro que não, há descontinuidades, mas o princípio, a essência, obviamente, continua. E nessa continuidade que existe entre o sacerdote da Antiga Aliança e o ministério pastoral na Nova Aliança, uma das características que você percebe claramente, ela permanecendo no contexto do pastor da Nova Aliança, é a responsabilidade de viver para interceder pelo povo. Continuamente. O pastor deve orar pelo povo, como o sacerdote na Antiga Aliança. E veja, tanto o sacerdote da Antiga Aliança quanto o ministro da Palavra dos Sacramentos da Nova Aliança, estes dois estão aqui, no caso, o outro estava, não está mais, cumpriu-se a Antiga Aliança em Cristo, mas esse que permanece, o ministro da Nova Aliança, os pastores, está aqui como um representante de Cristo, como alguém que o próprio Cristo levantou no meio do seu povo para instruir o seu povo e orar pelo seu povo, cumprindo assim o seu papel, ou exemplificando, melhor dizendo, o que Cristo faz nos céus. Não entenda isso como a igreja de Roma faz, não é nesse sentido, claro que não é nesse sentido como se tivesse uma posição dos sacerdotes que fosse destacada a tal ponto de ser muito superior aos leigos de forma geral, que algumas coisas só serão atendidas se você for lá e pedir para ele orar. Claro que não. Você, como um crente, orando ao Senhor Deus, em nome de Cristo, em nome do seu sumo sacerdote, você é atendido pelo Senhor. Você não depende de sacerdotes terrenos para isso. O que eu estou apenas aqui citando, mostrando para vocês, é que em algum nível, num certo sentido, os pastores da Nova Aliança também exemplificam esse papel e testemunham desse ofício de Cristo aqui na terra, do seu ofício sacerdotal, através da instrução e através também da intercessão. Você quer, pelo menos tem muitos textos, mais um para você se situar e lembrar disso. Atos capítulo 6, quando eles vão escolher ali os diáconos para cuidarem da parte das obras de misericórdia da igreja, é dito que os apóstolos iriam se dedicar à palavra e à oração. O ministério da oração estava sendo mencionado como presente na vida dos ministros. Por quê? Porque os ministros devem se dedicar tanto ao estudo da palavra, à sua pregação, bem como também à oração. E esse princípio ele vem desde a Antiga Aliança. Por quê? Porque tanto o sacerdote da Antiga quanto o pastor da Nova estão dando testemunho do sacerdócio de Cristo, submissos a esse sumo sacerdote. Pois bem, eu vou citar aqui, mas um pouco mais na frente eu quero voltar a esse texto, apenas citar no momento, o texto de João capítulo 17. Você sabe, você
que lê a palavra de Deus frequentemente, você conhece bem esse texto. João 17 é a famosa oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. E lá, nessa oração, ela tem vários elementos que você percebe ali de maneira muito nítida o ofício do Senhor, já nessa terra, ele exercendo esse ofício, intercedendo pelo seu povo. Mas vamos aqui às sentenças do catecismo, as suas proposições, nas respostas, na resposta que é dada. Cristo faz intercessão comparecendo em nossa natureza. Quero frisar isso daqui. Em nossa natureza. Ora, aquele que nos representa diante de Deus não poderia ser outra pessoa que não tivesse a mesma natureza que nós. Por quê? Porque se ele não tivesse a natureza humana, seria impossível nos representar. Por isso, Cristo teve que encarnar, teve que se fazer homem, teve que assumir uma natureza igual à nossa. E você sabe, igual à nossa não significa dizer que ele também teve que pecar, até porque o pecado não é inerente à natureza humana. Ele ocorre após o homem ser criado. O homem não deixa de ser homem quando deixa de pecar. Nesse caso, o homem não era menos homem antes do pecado, e o homem não deixará de ser homem quando for glorificado. O homem permanece homem com sua natureza perfeita sem o pecado. Na verdade, o pecado ele trouxe prejuízos à nossa natureza humana. Pois bem, Cristo é plenamente homem, sem pecado. E por que ele precisou ser homem? Para ser o nosso representante. Como é que alguém poderia pagar a nossa dívida, a dívida dos seres humanos, dos homens, se não fosse também um igual a nós? Pois bem, assim aconteceu. Como homem, ele realizou a sua obra, e esta obra já consumada, nós temos o desenvolvimento dessa obra acontecendo, nesse caso, as suas aplicações, as suas consequências, ele intercedendo agora por nós, comparecendo em nossa natureza. Você precisa se lembrar disso todas as vezes que você orar a Deus. Todas as vezes que você orar ao Senhor. Quer dizer, não somente nesse momento, mas principalmente nesse momento. Quando você ora, você que está em Cristo, você ora, o seu mediador, ele é homem. Homem. Ele está comparecendo diante do Pai nessa condição. Deus, que ele é também, e homem. Há um homem orando por nós. Um homem pleno e um homem perfeito. Perfeito. Orando por nós. O catecismo continua e diz: continuamente diante do Pai no céu. É outra coisa também que, por mais que você já tenha ouvido desse púlpito algumas vezes e em outros lugares na sua vida, lendo a palavra de Deus principalmente, você pode perder a importância do que está sendo dito aqui no catecismo e, claro, extraído da palavra de Deus. Não é algo esporádico, não é uma vez na vida. A oração de Cristo pelo seu povo, ela é contínua. Contínua. E aí pare para pensar um pouco sobre a sua vida de oração particular. Medite um pouco sobre isso. Já pensou se aquilo que o Senhor Deus faz por nós dependesse da nossa vida de oração? Do quanto nós nos dedicamos a orar a Deus diariamente, na semana, durante o ano? Se dependesse disso, e aqui eu não estou fazendo uma apologia à negligência para com a vida de oração. Deixe de orar, ore uma vez na vida, ore quando quiser, que Cristo está orando por você o tempo todo mesmo, não se preocupe. Não é isso. De forma alguma. Isso é pecado. O que eu estou falando é que não depende disso. Para você estar em Cristo, para você permanecer em Cristo, para você perseverar em Cristo, para que as promessas de Cristo, de Deus sobre você se cumpram, não depende disso. E uma das razões, porque o Filho de Deus continuamente intercede por nós. Mesmo quando nós deixamos de orar por nós. Sim, porque
não apenas negligenciamos a oração com relação aos outros, ou seja, deixando de interceder pelos outros, mas também, muitas vezes, conseguimos ter a façanha de deixarmos de orar por nós mesmos. Pois bem, mesmo quando você deixa de orar por você, Cristo não o faz. Não o faz. Ele não deixa de orar por nós. Uma outra verdade dessa intercessão de Cristo aqui, contínua, e eu acabei já aqui pontuando ela, acabei citando brevemente, é que o ministério de Cristo como sacerdote, seu ofício sacerdotal, de interceder pelo seu povo, deveria, meus irmãos, nos motivar a também sermos intercessores contínuos. Você acabou de falar isso, Alex, com outras palavras? Sim, mas o meu ponto aqui é mais específico. É de orarmos continuamente pelos outros. Pelos outros, eu estou falando pelo seu próximo. Quanto tempo nós temos, meus irmãos, dedicado a orarmos pelos nossos irmãos? E eu não estou falando de uma oração breve, de uma oração atabalhoada, de uma oração meio que apenas para cumprir um dever. Eu mencionei o nome do fulano, falei da necessidade dele bem rapidamente e pronto, acabou a oração. Não, estou falando de dedicar tempo de qualidade mesmo. E não me entenda mal, não estou dizendo isso como se orações mais breves, feitas com sinceridade, feitas de acordo com a palavra de Deus, em nome de Cristo, o Senhor não possa atender. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que quando você olha para o todo da sua vida de oração, quanto você gasta de tempo e de tempo de qualidade, fazendo uma análise bem fria, intercedendo pelos seus irmãos. Já parou para pensar se Cristo fosse como nós também nesse sentido? Se ele não tivesse nenhuma preocupação pelo seu povo, pelo próximo? Mais uma razão para nós nem estarmos aqui, se isso fosse verdade. A oração do Senhor, ela não é egoísta. Ela é uma oração, e aí eu sei que é um termo bastante usado e muitas vezes por gente que infelizmente nem procura ser fiel a isso, mas a oração do Senhor, ela é altruísta. Ela pensa no seu semelhante. Ela é uma oração, uma intercessão que está demonstrando compaixão daqueles que são pecadores, que falham continuamente. Olha, talvez seu argumento seja, mas como é que eu posso orar por alguém que tem falhado tanto? Eu já demonstrei a pessoa, já a confrontei com relação aos seus pecados, porque eu vou orar ainda por ela? Se Cristo fizesse isso conosco, deixasse de orar por nós todas as vezes que caímos ou cometemos algum tipo de pecado, de interceder por nós, não é isso que Ele faz. Não é isso que Ele faz. Pelo contrário, Ele continua intercedendo. Eu estou pontuando essas coisas para você poder meditar um pouco acerca disso e pensar que essa intercessão é contínua, ela tem várias implicações. Várias implicações que a gente não para pensar muitas vezes. O catecismo segue e diz assim: pelo mérito da sua obediência e sacrifício na terra. Essa é a base, meus irmãos, esse é o fundamento pelo qual Cristo faz as suas orações, a sua intercessão. Isto é, ao interceder no céu, Cristo apresenta a sua obediência e sacrifício na terra como razão suficiente para que os pecados do seu povo devam ser perdoados. Bênçãos lhe sejam concedidas, seus serviços aceitos, dentre outras coisas. Estou aqui citando agora, de forma direta mesmo, o Johannes Gerhardus Voss, que fala sobre isso. Essa é a base. A própria obra dele, a sua obediência, o seu sacrifício. Cristo é o único que pode orar, o único homem que pode orar, que pode interceder com base nos seus méritos. Nenhum pode. Não sei se você já fez essa pergunta, talvez já tenha feito, pelo menos no início da sua fé, é provável. Por que nós vemos a Bíblia falar sobre justo, chamar alguns homens de justos, homens
do Antigo Testamento chamados de justos. Não parece que esses homens atingiram uma perfeição ou alguma condição espiritual tão elevada, tão diferente da nossa, que eu estou anos-luz diferença dele? Todo justo, na palavra de Deus, é justo considerando de acordo com a justiça de Cristo, por causa de Cristo. Não é uma justiça inerente a Ele, não é, até porque senão você iria colocar a Bíblia em contradição. O que é que a Bíblia mesmo diz? Não há um justo sequer. Como é que a Bíblia afirma que não há um justo sequer e ao mesmo tempo fala de homens justos que caminharam nessa terra? Ora, porque esses que foram justos e que aqueles ainda permanecem sendo justos em nossos dias, são justos porque estão em Cristo. É por isso que quando você cantar o Salmo 1, você deve cantar o Salmo 1 com esse entendimento. O bem-aventurado do Salmo 1, aquele bem-aventurado, o homem é bem-aventurado, que anda daquela maneira, tem aquele proceder, que ama a lei de Deus, que medita nela dia e de noite. Esse bem-aventurado é Cristo. É Cristo. E o salmista e nós só podemos cantar esse salmo com essa convicção também, dizendo, se colocando nessa posição, estando em Cristo. Aí sim somos chamados de justos, aí sim somos bem-aventurados, aí sim podemos ter esse privilégio, esse acesso a Deus, sem nenhuma restrição, por causa do justo. Do justo. A sua justiça, meus irmãos, é a causa que ele apresenta, o fundamento para dizer que a sua intercessão ela é legítima, ela pode ser feita e não apenas pode ser feita, ele não apenas pode pleitear, ela é eficaz. Ele tem direito de fazer isso, e isso lhe dá total garantia de que ele será atendido quando intercede. Porque ele pode bater no peito nesse sentido e afirmar: eu tenho méritos, obedeci fielmente e morri no lugar deles, paguei a dívida, não há mais nenhuma acusação que pode ser feita contra eles. Todas caem, porque os meus méritos, a minha justiça, os cobre. Os cobre. Que intercessão, meus irmãos. E aqui eu quero frisar isso, e espero que você aprenda de uma vez por todas. Digo para aqueles que ainda não aprenderam, se é porventura o seu caso. Eu já vi isso acontecer. Como assim? Já vi isso acontecer nesses 15 anos de fé que eu tenho, que são bem poucos. Eu sei que tem irmãos aqui que têm mais o triplo disso, até mais do que isso, né, comparado a mim. Eu reconheço isso, irmãos, não é falsa modéstia, não. Mas 15 anos também não são 15 dias, então a gente já viu algumas coisas. E eu já vi irmãos orarem sem falarem, em nome de Cristo, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor. E você acha que isso é proforme? A gente faz isso porque é uma convenção. A gente faz isso porque fomos ensinados. Isso é obrigatório. Isso é obrigatório. Como é que você ora sem ser em nome de Cristo, em nome de Jesus Cristo? E não me venha com essa conversa de dizer, eu não preciso orar em nome de Jesus, porque Deus já sabe que é em nome de Jesus. Esse argumento, se levar às últimas consequências, você não precisa nem orar, porque Deus já sabe o que você vai falar. Dá para eu pensar nisso? Eu não vou orar em nome de Jesus, eu não vou falar em nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele já sabe que é em nome de Jesus. Pois bem, então por que tu ora, se Ele já sabe o que tu vai falar? Qual é o sentido disso, irmãos? Deus nos deu a oração como meio de graça, é um elemento de culto, e há, sim, determinações de como ela deve ser feita. Orar a Deus de maneira fiel, como lhe agrada, é seguir o que Ele ordena. E uma dessas características é orarmos em nome do Seu Filho. Não vá fazer como o pregador famoso pentecostal, não. Tem um vídeo aí, até que rolou durante um tempo, não sei se ainda está disponível, deve estar, porque a internet não deixa passar nada, nem esquecer. O cara vai orar e diz: Senhor, quem ora é Marco Feliciano, que fala contigo agora. Como se o nome dele fosse tão assim auspicioso, um nome tão importante nos céus, que tu não podes deixar de atender o Marco Feliciano, não é verdade?
Não, você ora com humildade, com quebrantamento, em nome do Redentor. Em nome do Redentor. Nos apresentamos diante dele, porque quando você vai orar, nesse exato momento, tenha isso em mente, essa consciência. Você está orando, mas você não está orando sozinho, se você está em Cristo. O ímpio é que vai fazer lá as rezas dele, tentar orar e não tem representante nenhum para ele. Mas você que está em Cristo, você vai orar acompanhado. Olha que maravilha. Você ora sempre acompanhado, mesmo sozinho, da Santíssima Trindade. Você ora em nome de Cristo Jesus, como seu mediador. Você tem a intercessão do Espírito Santo e faz isso na presença de Deus Pai. É assim que a sua oração chega no céu. A Santíssima Trindade testemunhando disso e recebendo. Então você vai orar tendo consciência de que tem um representante e que sem o representante você não tem acesso à sala do trono. Você não tem. Ninguém tem. Somente através do representante, através do mediador, podemos chegar à sala do trono, confiadamente, como diz o autor dos Hebreus. Aí sim você entra com ousadia, não é com desrespeito. Não entenda ousadia como irreverência, como desrespeito, como fazer do jeito que quer. Não é isso, mas é com confiança. É nessa ideia. Com confiança, com coragem, com certeza, eu serei atendido, a oração vai chegar, Ele vai me ouvir, ainda que a resposta não seja o que eu gostaria de ouvir, mas Ele vai me ouvir. Porque o meu representante vai à minha frente. Ele está levando a minha oração, a minha causa para Ele. Intercessão de Cristo implica nisso também. Eu devo me lembrar que as minhas orações devem ser feitas em nome dEle. Não apenas nominando isso, mas de coração, crendo verdadeiramente nisso. Ele me representa e citar o seu nome é importantíssimo fazer isso. É seguir o padrão, o modelo de Deus. O catecismo continua e diz assim, a resposta. Declarando ser sua vontade que o seu mérito seja aplicado a todos os crentes. Já comentei sobre isso nessa primeira parte aqui. Agora veja, respondendo a todas as acusações contra eles e obtendo para eles, apesar dos seus fracassos diários, consciência tranquila, acesso com confiança ao trono da graça, eu também já comentei um pouco, e a aceitação das suas pessoas e serviços. Mas eu quero frisar aqui essa parte, respondendo a todas as acusações contra eles. Sim, por mais que, por causa dos méritos de Cristo, nenhuma acusação ela é legítima contra os seus servos, aqueles que estão nele, que têm a justiça dele cobrindo-os, isso não significa dizer que não se levante alguém para acusar. Ora, há garantia de que as acusações elas serão rebatidas, que elas cairão, que não terão efeito, contudo, não significa dizer que elas não existirão. Existem, irmãos. Existem acusações. E quem é que faz, em última instância, a acusação contra os servos do Altíssimo? Satanás. Satanás que é chamado assim por ser o adversário, o inimigo de nossas almas. Mas um outro nome que a palavra de Deus dá a ele, que é acusador, você já deve ter ouvido com um outro nome: diabo. Diabo significa acusador. Acusador. E ele o faz. Ora, ele tentou fazer isso, ele chegou a fazer, em certa medida, fez isso, a acusação, contra Jó, mesmo sendo alguém justo, no sentido que eu já expliquei, diante do Senhor. Não tinha nenhum pecado grave, algo diante de Deus que ele pudesse dizer verdadeiramente. Ele, na verdade, começou a criar situações ali para que pudesse Jó escorregar, debaixo, é claro, da soberania divina. Se isso acontece com alguém como Jó, o que dirá então quando alguém, mesmo sendo um crente verdadeiro, dá espaço para acusação, cometendo pecados graves diante do Senhor? O que vai acontecer? Ora, aí é que o diabo se levantará mais terrivelmente para acusar, porque esse é o seu papel. Ele será
este acusador. Leia, por favor, o texto, quem encontrar pode ler, o texto de Apocalipse, capítulo 12. Não, deixa eu fazer a leitura aqui, até porque eu poder comentar também, logo, direto. Mas abre aí. Apocalipse 12, Apocalipse capítulo 12, versículo de número 9 e 10. 9 e 10. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, o acusador, e Satanás, que significa adversário, inimigo. O sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Até aqui. Olha o que o texto bíblico diz. E eu acho que você, se prestou atenção até agora na doutrina, já deve ter feito o link. Cristo intercede continuamente diante de Deus, mas continuamente o acusador nos acusa. Continuamente. Então, veja o perigo que nos ronda. Satanás acusando-nos diariamente. Isso acontece, meus irmãos, de muitas formas. O Gerhard Voss, ele comenta aqui, o Johannes Gerhard Voss comenta aqui pelo menos duas que ele cita. Na verdade, duas que estão bem casadas. Ele diz assim: de ser indigno das bênçãos e favores de Deus por causa dos seus pecados. Ou seja, quando acontece, por exemplo, de nós sermos abençoados pelo Senhor em alguma área e vir à nossa mente, ao nosso coração, aquele pensamento de indignidade por causa dos pecados que nós cometemos. É claro que isso não deve levar você a um outro extremo, que é se ensoberbecer e dizer: eu mereço mesmo o que Deus está fazendo na minha vida. Claro que não. Mas um extremo perigoso seria você se entregar a esse sentimento de indignidade tão grande por conta dos pecados que você comete diante de Deus, a ponto de você desconsiderar a intercessão de Cristo por você. Não sei se eu estou sendo tão claro, vou tentar ser mais claro ainda. É o seguinte: toda vez que nós somos abençoados pelo Senhor, na verdade nós somos todos os dias, né? Mas eu me refiro especialmente a algumas bênçãos ainda maiores. Pois bem, quando isso acontece, a nossa atitude deve ser de gratidão ao nosso Deus, sim. E saber que qualquer coisa que Ele faz por nós, que Ele derrama sobre nós, de uma bênção sobre nossas vidas, vem da sua misericórdia, da sua graça, da sua bondade para conosco, da sua fidelidade pactual. Isso tem que estar em nossa mente. Sim, não é porque eu mereço, é porque os méritos de Cristo me garantem isso. Mas eu não devo ir para um pensamento de autocomiseração, sabe? Eu não mereço, eu sou indigno, a tal ponto de esse pensamento me levar para longe de Cristo. Não. Verdade que eu não mereço. É verdade que se dependesse de mim, das minhas obras, eu seria indigno de receber tudo isso. Mas o meu intercessor me garante isso, me dá isso. Cala a boca, diabo. É assim. É assim. Não permitir que ele fique com suas palavras, com suas setas malignas, jogando isso em nossa mente de uma forma em que esse sentimento de dignidade nos afaste de Cristo, da sua intercessão, de buscá-lo e de apontar para ele e dizer: realmente eu não mereço não, mas o meu Cristo merece e ele me garante isso. Percebe a diferença? Nem um extremo e nem outro quanto a isso também, irmãos. Você cala o diabo mostrando Cristo. Cristo. Se dependesse de mim, realmente não conseguiria. Se dependesse de mim, realmente não teria nada. Se dependesse de mim, realmente a minha vida já teria sido tragada. Mas o meu Senhor me garante isso por sua graça e por sua misericórdia. Não venha me acusar. Não me acuse. Os meus pecados foram perdoados. A minha dívida foi paga. A cédula foi rasgada que estava contra mim. Eu tenho garantia diante do Senhor por causa de Cristo. Então, cale-se, Satanás. Tem que ser essa a nossa atitude. E é uma luta, meus irmãos, frequente. Por quê? Mencionei,
Cristo ora continuamente, o diabo, ele ataca, ele acusa continuamente. Então isso não vai ser algo esporádico também. Você sempre enfrentará esse tipo de luta. E claro que em alguns momentos essa luta poderá ser mais intensificada. Nem sempre ela vai ter o mesmo nível. Pode ter momentos em que você tenha, até certo ponto, eu digo isso, um certo alívio. Mas ela está lá, ali presente. De alguma maneira ele sempre vai estar circulando você. E em outros momentos isso será mais intenso. E você vai ter que estar batalhando contra isso frequentemente. Agora, a maneira de batalhar contra isso, meus irmãos, não há outra, a não ser aquela que o apóstolo Paulo descreve em Efésios capítulo 6. Vá para Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Texto este que eu espero daqui a alguns meses pregar. E digo daqui a alguns meses porque em breve iniciaremos, se Deus quiser, a exposição de Efésios. E aí, quando chegarmos lá em Efésios 6, tratarei disso de uma maneira mais detalhada. Por hora, apenas mencionando aqui o texto, que já por si só é muito claro diante de nossos olhos. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, do acusador. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. É revestido desta armadura, não de outra forma, meus irmãos. E aí, por que nós fracassamos frequentemente em nossa batalha contra o adversário? E aqui, entenda, o diabo juntamente com todo o seu exército maligno, por que nós falhamos frequentemente? Não tem outra explicação. Se estamos em Cristo, a única explicação para essa falha acontecer, essas quedas acontecerem, a ponto de nós ouvirmos a acusação do maligno e darmos espaço para ele, é porque nós não nos revestimos dessa armadura. É isso. E você pode pensar, é tão simples? Sim, é bem simples mesmo. É bem simples mesmo. É fazer isso, é fazer o que o Espírito Santo está dizendo aqui para nós, através do apóstolo Paulo. Se revista essa armadura. Se revista. Para você ver se o diabo tem como lhe encarar. Não por causa de você, mas por conta dos meios de graça que Deus nos deu. Palavra, oração, Ele está aqui. Pegue as armas, lute com as armas. E o que é que o acusador vai fazer? Nada. Seus dardos inflamados serão apagados. Ele vai cair diante de nós, toda vez que acusar o povo da aliança. Por quê? Porque estamos armados, preparados para o confronto. Mas quantas vezes nós acabamos lutando com outras armas, tentando ir na força, não do poder do Senhor, mas no nosso braço, em nossa capacidade, em nossa inteligência, em nossas habilidades, confiando em nossos méritos. Eu sou forte o suficiente, eu sou capaz de resistir a essa tentação, e assim por diante, sempre confiando, depositando a esperança, a força em outras coisas, e não no Senhor e na força do seu poder.
Pare para pensar um pouco sobre isso também agora. Todas as vezes que você peca contra Deus, principalmente quando você peca em coisas que repetidamente vêm acontecendo, pare para pensar um pouco sobre isso e veja se não é exatamente por negligenciar Efésios capítulo 6. A armadura deixada de lado. E aí você vai para a batalha sozinho. E para a batalha sozinho com o diabo, você não tem chance. Nem eu. Não há chance. Não há chance. Mas em Cristo, e revestidos dessa armadura, somos mais do que vencedores. Meus irmãos, para concluirmos ainda aqui, eu vou fazer a leitura desse comentário ainda aqui também. Importante, estava pensando. Vamos lá. Ele suscita aqui a pergunta, o comentarista Guerra dos Vozes. De que modo Cristo pode responder às acusações de Satanás contra os crentes? Agora Cristo respondendo. Mostrando que, embora o povo de Deus seja pecador e indigno, de fato somos, o próprio Cristo sofreu o castigo devido ao pecado deles e providenciou uma justiça perfeita que é contada em favor desse povo. Satanás não tem como os acusar, pois para cada acusação de pecado que use contra um crente, Cristo pode dizer: meu sangue foi derramado para remover este pecado, o que o deixa sem nenhum fundamento válido para os acusar. Que consolação para nós. Qualquer pecado que você cometer, você deve se lembrar disso. Cristo, pode falar. O que ele fala? Meu sangue foi derramado para remover este pecado, o que o deixa sem nenhum fundamento válido para os acusar. Cada acusação feita pelo maligno, pelo acusador, ela não é procedente se estamos em Cristo. E aqui entenda, isso não significa dizer que você não pecou. Significa dizer que, a despeito do seu pecado, a acusação que ele levanta contra você, que pode ser legítima no sentido de que você de fato errou, ela não servirá para a sua condenação, porque a dívida já foi paga. Percebe a diferença? Veja, você pecou de fato, cometeu um pecado, e aí o diabo usa disso para lhe acusar. Só que essa acusação não pode te conduzir à condenação. Por quê? Porque Cristo já expiou todos os seus pecados. Contudo, isso não significa dizer que você não cometeu pecado. E aqui vem um outro ponto que eu queria frisar. Que essa confiança que você precisa ter, essa consolação que você precisa ter na obra de Cristo, ao mesmo tempo deve te conduzir à santificação, a buscar mais o Senhor, e não dar espaço para nenhuma acusação acontecer. Não é, estamos em Cristo, Ele vai me defender, tudo que se levantar contra mim, Ele terá a resposta do seu sacrifício, a sua obediência, portanto eu posso fazer o que eu bem entender. Esse é o raciocínio falacioso que é usado contra a doutrina da perseverança dos santos. Não é exatamente isso que nossos adversários fazem, nos acusam disso? Vocês creem que a pessoa é salva uma vez, salva para sempre? Então essa pessoa vai viver de uma maneira como ela quiser, dissoluta, em pecado. Não, esse raciocínio é falacioso. Pessoas que acusam a nós desse tipo de entendimento estão erradas. Mas também há em nosso meio pessoas que acabam vivendo assim, com suas obras. Eu fui salvo já, Cristo já garante que a acusação que se levantar Ele vai refutar, então eu faço o que eu quero. Não, você está totalmente errado quanto a isso. Porque se a obra de Cristo realmente está sobre você, a justiça dele lhe cobre, se isso aconteceu, você não viverá de forma negligente. Mesmo que você peque, mesmo que você ainda caia, a sua luta sempre vai ser em continuar e calar a boca do adversário. Não com a sua força, como eu já falei aqui, mas com Cristo. Calar o acusador. Está claro, irmãos? Vou falar. Só um complemento aqui, até porque também o cristão, de fato, ele é filho. E se ele é filho, se ele continua fazendo isso, existe também a disciplina. Sim.
Vou viver de qualquer jeito, ou já escutei até um irmão dizer assim, eu não vou nem orar porque Cristo já sabe o que eu vou pedir, vai permanecer nos seus pecados. Só que a pessoa esquece que existe uma disciplina e muitas vezes uma disciplina severa. Sim. Sim. Bem, como podemos gozar de real paz de consciência apesar das nossas faltas diárias? Lembrando do texto de Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A justiça e a expiação de Cristo aplicadas em nosso favor são maiores do que todos os nossos pecados e faltas. Assim, por causa da sua intercessão no céu, os crentes em Cristo recebem paz de consciência. Isso não quer dizer que estejam livres para cometer pecados diariamente, que eu acabei de falar. Antes, pelo contrário, têm que lutar permanentemente contra o pecado. O crente, contudo, pode ter a certeza de que os seus pecados são perdoados e que não o podem levar à condenação. Agora, pois, Romanos 8:1, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É isso, irmãos. A intercessão do nosso Senhor e Salvador, do nosso mediador, ela nos garante essa certeza, nos dá esse livre acesso diante do Senhor Deus, por conta do seu sacerdócio, do sacerdócio de Cristo, contínuo em nosso favor. A Deus seja glória por isso. Amém. Meus irmãos, nós vamos agora nos separarmos para orar ao Senhor nosso Deus. Eu vou encerrar com a oração aqui, brevemente, e em seguida a gente se divide para orarmos uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros, como nosso Senhor o faz. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa noite de instrução da palavra do Senhor e te pedimos, Senhor Deus, que aplique em nossas vidas o que ouvimos, para que vivamos em conformidade com a tua revelação. Também, ó Deus, nos conduz agora a orarmos e clamarmos a ti, e que o Senhor venha atender nossas orações por causa dos méritos de Cristo, confiando que nós, nos levando a confiarmos no Senhor, a saber que a tua vontade sempre é boa, perfeita e agradável. E que mesmo quando nossas orações não são atendidas pelo Senhor, no sentido de que nós não temos aquilo que pedimos ao Senhor, ainda assim temos sim uma resposta do Senhor nesse caso, negativa. O Senhor sempre está falando conosco, sempre o Senhor está nos respondendo, e isso é graça, isso é uma bênção do Senhor. Podemos ter acesso a Ti, ó Deus, por causa do nosso sumo sacerdote. Te louvamos por tudo isso e oramos o nome dele, o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.